eu acho que realmente faltou um pouco de ponderação minha em criticar de forma tão baixa as nossas profissionais. Queria começar tratando de uma polêmica uma nova polêmica, parece que as polêmicas me perseguem, que tem se levantado aí nos últimos dias com repercussão bastante grande na grande mídia, na mídia tradicional. Isso ocorreu após o Paulo Figueiredo Show de número 295, onde eu comparei os meus colegas de profissão a meretrizes, a prostitutas, a putas, no termo popular, onde eu disse que boa parte dos jornalistas da grande mídia, Globo News inclusive, vendiam as suas opiniões em troca de empregos. Você pode acompanhar a íntegra da fala no Paulo Figueiredo Show de número 295, e eu queria abrir o programa de hoje reconhecendo o meu erro. Queria fazer aqui um pedido de desculpas. Eu acho que há certos momentos aqui, todos nós que estamos na televisão, ao vivo, manifestando opiniões aqui, nós corremos o risco aqui de sermos imprecisos e nos excedermos. E eu acho que é uma atitude correta quando a gente faz esse tipo de coisa. Escrevi uma nota, portanto, que eu queria começar o programa no ar, lendo essa nota de desculpas. Está aqui, publiquei mais cedo. Nota de desculpas. Venho, por meio desta, desculpar-me pelos comentários infelizes proferidos na edição de número 295 do Paulo Figueiredo Show, quando comparei os jornalistas da grande mídia que vendem as suas opiniões por dinheiro a putas. Mesmo tendo deixado claro que o comentário não tinha alvo específico e enfatizando que se tratava de uma generalização, entendo que, dado o baixo grau de escolaridade de alguns da profissão, figuras de linguagem podem ser mal compreendidas. Em retrospecto, reconheço que acabei ofendendo alguns sem que fosse a minha intenção. Reconheço que há profissionais que prestam um serviço importante, dedicado e essencial ao funcionamento da nação desde a sua fundação. Assim sendo, quero expressar aqui os meus mais sinceros pedidos de desculpas às putas brasileiras que tenham se sentido ofendidas por tal comentário. Essa é a minha nota de desculpa. Eu sei que normalmente eu não peço desculpa pelas coisas, quando a repercussão aumenta, mas nesse caso eu me senti aqui compelido, essas profissionais dedicadas, acho que as putas brasileiras, inclusive, são exemplo no mundo, né? São um exemplo no mundo. Muitas pessoas vão ao Brasil por causa das putas. A gente exporta putas para todos os países. Eu acho que o Brasil se tem um mercado onde a gente é referência mundial, é o mercado de putas. E agora, essa era digital, adoção virtual, as Instagramers, as OnlyFanners, né, as privacies e coisas da vida, nós temos eu acho que realmente faltou um pouco de ponderação minha em criticar de forma tão baixa as nossas profissionais que Santo Agostinho já dizia, né? Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino também reforça isso, com a ideia de que a prostituição acaba tendo que ser tolerada porque sem ela a sociedade muitas vezes pode entrar em colapso. Então, tá aqui o meu pedido de desculpas. A gente vai falar um pouco sobre a repercussão, mas eu não queria deixar de fazer aqui esse comentário de justiça. O programa de hoje é especial. O programa de hoje está diferente. Vocês podem reparar, cenário diferente. O programa de hoje tem convidado. O programa de hoje tem convidado muito especial aqui que eu recebo na minha casa. E a gente vai fazer um formatinho um pouquinho diferente hoje e discutir os vários assuntos. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. A gente vai tratar de pesquisa, vai bater papo sobre eleição na América Latina, vai falar do cafezinho do Lula com o Alexandre, vai falar das putas, vai falar de muito mais.
E eu peço a você que está assistindo esse programa que me faça aquela gentileza. Você tem me dado uma audiência espetacular. Quem me dá audiência é você. Eu produzo conteúdo e você assiste ou não assiste, como você não assiste, por exemplo, a maioria dos programas das putas. Então, eu peço a você que faça o seguinte: crava o dedo no like. Esse é o momento que você crava o dedo no like, porque eu não estou aqui para agradar as putas. Eu estou aqui para agradar a você. A você que sente que a sua voz não é representada por essa mídia prostituída. Então, pega esse programa, crava o dedo no like, manda nos seus grupos de WhatsApp. Se você está assistindo pelo X, aperta o botão do repost que você vira meu retransmissor automaticamente, transforma a sua rede numa rede de retransmissão para mim. Encaminha esse programa em todos os seus grupos, manda para os amigos, manda para as putas, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo. Gerson Gomes está aqui na minha casa. Gerson, seja muito bem-vindo. Te trouxe já no meio de uma polêmica. Você combinou de vir aqui para me dar uma bronca, foi isso? Não foi para te dar uma bronca, não, mas antes da gente entrar em qualquer assunto, eu tenho que te agradecer pelo privilégio de ter sido recebido aqui no Rancho do Dragão. Vou chamar assim. The Dragon Ranch. Sensacional. É uma experiência de retorno até as minhas raízes. Em especial, eu te agradeço muito de ter feito essa homenagem a teu avô, que pouca gente sabe, mas, na verdade, eu sou aspirante da turma de 1984, a última turma que foi declarada aspirante no governo militar. O teu avô estava lá, fez um discurso, estavam os 3 ministros militares, foi a despedida, um mês depois da minha formatura, que foi no dia 15 de dezembro de 1984, houve a eleição em que Tancredo Neves foi eleito e ele fez ou completou aquela transição que ele prometeu. Então, a minha formação militar, na academia militar, foi integralmente no governo do presidente João Batista Figueiredo. E eu me sinto emocionado de estar aqui com você, o neto dele, tantos anos depois, mais de 40 anos depois da minha introdução na vida militar. Posso até dizer que eu ingressei no Colégio Militar em 75 no governo Geisel, mas realmente a formação militar e tudo. Então, tenho muita saudade daquele período e digo para você que foi uma transição política muito importante. E a gente está vivendo hoje um momento em que eu tenho certeza que, se ele vivo estivesse, ele saberia dizer que esse percurso foi algo que ele anteviu e chegou a compartilhar as preocupações dele, e várias delas se concretizaram, né? Várias delas se concretizaram, né? E ele que também tinha uma relação um tanto conturbada com o jornalista, né? É verdade. É verdade. E você sabe que muita gente comemorou, né? O Eduardo compartilhou a questão do EB1, né? Do Green Card que ele recebeu por habilidades extraordinárias e tal. Eu nunca compartilhei isso, mas a verdade é que eu obtive o meu Green Card por intermédio da sua orientação à época, e eu segui o mesmo caminho que você seguiu como jornalista independente. Minha orientação não jurídica, para deixar claro aqui, não foi uma orientação, não era nem a Imigrex ainda. Não, mas você compartilhou a sua experiência pessoal, né? Sim. E, obviamente, eu não me sentia nem 10% de ser reconhecido como um jornalista internacional, mas eu tive a bênção de estar no Pingo nos Is na época que nós integramos aquele time. Quando nós ficamos amigos. E ficamos amigos ali. E ali eu coloquei dentro do meu processo a cobertura que eu fiz da guerra em Israel. Depois eu tive a oportunidade de estar na Argentina. E tudo isso entrou no processo com toda a bagagem, Nações Unidas, ONU, etc. Mas eu posso te dizer que eu me tornei, né, um jornalista, vamos chamar assim, e eu tenho muita dificuldade. Te confesso que, embora eu tenha tido a experiência no Centro de Comunicação Social do Exército, fui chefe da seção de comunicação social do Comando Militar do Leste, a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso de mestrado na Escola de Comando de Estado-Maior foi Opinião Pública como Fator de Decisão. Eu já vim estudando esse assunto há bastante tempo, mas eu te confesso que o que você fez nessa semana, chamando a atenção
da comunicação social do país, a responsabilidade que eles têm e que eles estão se vendendo, porque eu respeito o jornalista que tem lado. Eu também. Por ideologia, como a gente vê aqui nos Estados Unidos, e tem no Brasil, tem jornalistas bons no Brasil que têm convicção ideológica de esquerda. Tem alguns. Agora, você se vender com todos esses milhões que o PT monta de máquina, que já é tradição, né, que eles concentram todas as verbas das estatais todas juntas e compram jornalistas e compram essa manipulação da opinião pública. E o pior, né? Hoje eu posso dizer que com essa questão das redes sociais, a gente criou uma forma, né, de penetrar na opinião pública e eles estão desmoralizados. E apesar disso, continuam ganhando muito dinheiro para veicular uma informação. Nós tivemos a experiência da pandemia no mundo inteiro, que já deixou a opinião pública ressabiada, porque se percebeu uma orquestração mundial. E hoje, no Brasil, a gente observa que, sim, são pessoas que venderam a alma. E isso é terrível. Eu acho que você levantou uma bola muito importante. As pessoas não entendem que o papel do polemista é levantar bolas gerando escândalo e polêmica. Eu sempre falo para as pessoas que eu não sou não sou um repórter. As pessoas às vezes falam, Paulo, eu gosto da sua isenção. Não, eu não sou isento. Eu tenho lado, eu explico, quando eu tenho que dar a notícia, eu dou a notícia, e, em geral, eu faço o comentário depois. E o meu comentário é um comentário de polêmica. Ele é feito para gerar polêmica. Né? Nós tivemos grandes polemistas na história do Brasil, alguns de esquerda, outros de direita. Obviamente, o maior de todos era de direita, era o Paulo Francis, era incomparável. Eu sempre brinco que eu sou o Paulo Francis que o Brasil merece, o que não é grande coisa, mas é o que o Brasil merece. O próprio Olavo, além de intelectual, tinha uma função de polemista grande. Você tinha na esquerda, por exemplo, o Arnaldo Jabor. Arnaldo Jabor foi um polemista bastante afiado, bastante ácido. Então, as pessoas... Mas o pano de fundo da discussão é o que aconteceu com a imprensa brasileira. O quão nociva a imprensa brasileira se tornou para a sociedade. Muito nociva. Muito nociva. E a gente vai falar aqui sobre até do quão nociva eleitoralmente. Mas o pano de fundo daquela discussão tinha a ver como os jornalistas ligavam para mim e falavam determinada coisa, iam para o ar nos seus veículos e falavam outra. Como os jornalistas chegavam no ar e se faziam de desentendidos de assuntos que eu tinha explicado em forma detalhada. E aí você percebia que o que estava acontecendo? Eles tinham que cumprir a cartilha da emissora na qual eles estavam, na qual eles estão. Por quê? Porque senão os caras são demitidos. E se eles são demitidos, essas pessoas, a maioria delas é completamente desprovida de talento. Então, qual é essa posição onde você vende algo que é seu, viola, seja qual for a sua convicção sincera, em troca de dinheiro? Ora, isso é uma prostituição. Meu pedido de desculpas aqui é porque a prostituição do corpo, ela tem consequências nocivas, inclusive espirituais, sem dúvida nenhuma, mas ela é num grau muito menor do que a venda da sua alma. Então, quando você pega, por exemplo, caso aqui onde eu citei, você citou o caso da Covid. Né? Ontem nós tivemos o Anthony Fauci desmascarado no Congresso americano, né? Não conseguiu enfrentar o Congresso americano, não conseguiu dar o homem que arquitetou tudo que a mídia repetiu a respeito da pandemia não consegue defender as próprias posições. Não foi absolutamente desmascarado no Congresso ontem. Então, onde está o papel da grande mídia? A grande mídia dos jornalistas que criticavam todos aqueles que falavam que o vírus veio da China, o vírus veio da China. Que o vírus... que as máscaras não funcionavam. As máscaras não funcionavam. Que as referências de distância, o que podia, era tudo arbitrário. Fechamentos. Que o lockdown era um assassinato econômico que teria consequências gigantescas sem nenhuma efetividade comprovada. Que as pessoas ficarem proibidas de saírem ao ar livre seria pior para elas. Que drogas como ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina tinham sim algum respaldo científico. Tinham. A autoridade médica se comprovou
que a importância do que depois se chamou de tratamento precoce, o como era nocivo você deixar uma das maiores sacanagens que essa mídia das putas, fez com o Bolsonaro, era o Bolsonaro, numa live, né, pegava um momento e falava assim, pô, você vai deixar o cara lá quando ele não tá conseguindo respirar, aí é que você vai mandar ele para o hospital? O Bolsonaro estava defendendo que aquela pessoa fosse tratada. A mídia recortava, botava aquilo e dizia assim, olha só, o Bolsonaro caçoando das pessoas doentes. E vocês não querem ser chamados de puta, querem ser chamados de quê, pô? Você sabe qual é a imagem desse período que até hoje me marca, e nós já tivemos vários debates em relação à questão militar, mas até hoje me marca muito, e pena que eu não te mandei essa foto para que a gente insira, mas depois eu coloco nas redes sociais. É uma imagem de uma cerimônia militar na qual estavam os 3 comandantes militares, presidida pelo presidente da República e todos os militares de máscara e o presidente Bolsonaro sem máscara. Exato. E por que isso me causou tanta espécie e até hoje me marca essa imagem? Primeiro que hoje a gente sabe que ele estava certo. E até hoje ninguém admite isso. Inclusive na propaganda, eu vejo muita gente na propaganda agora eleitoral ainda fazendo referência à pandemia como se ele tivesse sido o grande responsável, quando na verdade hoje já se sabe que a grande maioria das suas posições estavam corretas. Mas no que diz respeito ao estamento militar, para mim aquela imagem me marcou muito, porque eu vi os comandantes de força e os militares ali mais preocupados em não serem sancionados por um Supremo Tribunal Federal e uma perseguição da mídia em cima daqueles que não aparentavam estar preocupados com a saúde, quando aquilo era hipocrisia, Paulo. Os exercícios militares, a Academia Militar continuou funcionando, foi a única universidade do Brasil que continuou funcionando normalmente, os exercícios aconteciam, mas na hora da formatura você botava a tropa de máscara. Chegou-se a colocar máscaras camufladas para compor com o uniforme. Quando você sabe que, se você não tivesse troca daquilo, aquilo era extremamente contraproducente. Mas a ciência se calou e foi uma orquestração grande. E aquilo me marcou porque a maior autoridade presente ali tinha coragem de manter a sua posição. E havia uma preocupação... Que a gente vai falar sobre isso hoje, né? Talvez se fosse hoje, o direito se envergonhasse e botasse a máscara para não pegar mal. Não, e a gente tem imagens de pessoas na Europa, etc. Todo mundo sem máscara, batendo papo. Opa, vai começar a filmagem. Isso. Aí todo mundo colocando a máscara. Essa hipocrisia, quando eu vi aquela imagem, eu falei, é claro que esses oficiais generais todos, ninguém usa máscara em casa, no dia a dia, nas suas reuniões, no seu trabalho, nas operações de adestramento, mas na hora da imagem a ser passada, você tem esse nível de hipocrisia. E o pior, ele estava certo de não se vacinar, de ter a convicção dele, foi respeitada, providenciou a vacina para a população. O Brasil foi um dos países primeiro a disponibilizar a vacina para a população, a despeito dele de ser contrário. E hoje os estudos mostram que ele tinha respaldo e razão. Mas não só a questão disso, o fechamento, o lockdown, a questão das escolas, a questão do que foi imposto, da hipocrisia de você entrar num restaurante e o vírus só atuar se você estivesse em pé, porque você sentava na mesa, podia tirar a máscara. No avião, avião. Ficava na fila do avião e sentava do lado do cara. Assim. Era de uma hipocrisia tão grande, mas houve uma orquestração. E a imprensa, a mídia jornalística teve um papel fundamental para que aquilo fosse feito, aquele controle social. Então, hoje no Brasil, quando a gente está vivendo esse momento agora, eu elogio a tua iniciativa de provocar esse tipo de reflexão, porque é uma irresponsabilidade gigantesca de você jogar o país para um estado de exceção e respaldar isso. Muitos já estão se arrependendo, a gente percebe que muitos já estão Mas ali, esse é o ponto central. A gente trouxe aqui Covid, mas Covid é um aspecto. O mais grave foi, em primeiro lugar, em 2022, uma parcela gigantesca da população tinha e tem questionamentos sobre o seu sistema eleitoral. O sistema eleitoral é o alicerce da democracia. O sistema eleitoral existe para o perdedor ter convicção de que ele perdeu de forma justa.
Uma coisa que é comprovada por todos os inquéritos, por todas as investigações, por todos os diálogos, é que o presidente Bolsonaro tinha e tem convicção de que a eleição de 2022 foi roubada. Correto ou não? É a convicção dele. Então, o sistema eleitoral falhou miseravelmente para o candidato e para uma parcela gigantesca da população. O que é o papel da imprensa? O papel da imprensa, como o quarto poder, como instituição, é questionar serviços públicos. Um serviço público conduzido por uma autoridade, o Alexandre de Moraes, passou a ser inquestionável. Essa consequência é uma consequência gigantesca. E o pior, o jornalista faz isso e ele ainda se convence de que ele está fazendo isso para proteger a democracia. O que levou ao meu comentário foi o fato de que em 2022 todos esses jornalistas são absolutamente cientes do tamanho da interferência do governo Biden no Brasil. Não há mais ninguém que não saiba que Victoria Nuland, que Lloyd Austin, que Jake Sullivan, que Laura, a general lá, comandante do Sul, que o... Quem mais? Teve mais gente. E o próprio Barroso admitindo. Todos sabem. Todos os jornalistas sabem disso. É aberto, é admitido. Todos sabem. Todos sabem das centenas de milhões enfiados da USAID só no ano de 2022 no Brasil. Todos eles sabem. Nenhum deu um pio sobre interferência. Por quê? Porque favoreceu o lado deles. Agora nós chegamos nesse ano e você tem uma missão de observação para os americanos fazerem questionamentos. Questionamentos são perguntas a respeito do nosso sistema. Perguntas que deveriam poder ser feitas no Brasil, mas não são feitas. Você deve lembrar da minha participação no Inteligência Inteligência Limitada, do Vilela, quando ele fala assim, não, eu não acho que o Brasil vive uma censura. Eu falo, então chama uma ditadura. Eu falo, então chama aqui o argentino para fazer uma live. Ele, opa, aí não. Esse assunto eu não posso conversar. Então, este serviço público eu não posso discutir. Então, quando você você pega o efeito disso na sociedade, você pega o efeito de que você, hoje, tem dentro do maior podcast do Brasil, um dos maiores podcasts do Brasil, um assunto proibido. E você soma, por exemplo, assuntos como, nos Estados Unidos é possível você medir o percentual de cobertura positiva ou negativa a respeito de um candidato. No Brasil não existe essa medição. Mas em 2016, e 2020 e 2024, a cobertura da imprensa de forma negativa ao Trump passou de 90%. Quando tradicionalmente, aí quando você pega e faz a comparação, por exemplo, com o Obama era 80% positiva. Você fala, esses caras têm lado. E é o seguinte, você quer ter lado? Tenha lado, mas assume. Assume, fala assim, o que eu fiz no primeiro programa desse ano? O primeiro programa desse ano foi o primeiro setup aqui nesse estúdio, a gente ainda estava aqui em fase ajustando iluminação, câmera, etc. Mas foi o primeiro programa desse ano, foi assim. A gente chamou Flávio Bolsonaro. Paulo Figueiredo, a temporada de 2026 do Paulo Figueiredo Show foi aberta com Flávio Bolsonaro. Eu abri o Paulo Figueiredo Show dizendo, eu tenho lado, eu apoio integralmente a candidatura do Flávio Bolsonaro para presidente do Brasil. Se os jornalistas da Globo News fizerem isso, tamo juntos. Tá tudo certo, vocês apoiam Lula. Agora resta saber se é por convicção ou se é por dinheiro. Porque eu não sei se a gente tem aí, produção, o quanto que a gente gastou, o quanto que o governo Lula já gastou em publicidade esse ano. A gente, se não tem, talvez não tenha aqui no nosso layout, mas foram centenas e centenas de milhões, recorde. Nós abordamos aí em outras edições do programa. Isso você está falando do jornalismo. Mas se você acrescentar quanto foi gasto com artistas, quando você coloca o que foi gasto de dinheiro público com influenciadores, aí você percebe que há um investimento massivo de dinheiro público que é feito para justamente atingir a camada da população. Você vê, por que o Bolsonaro, ele até foi colocado ali, ó. Exato. Recorde, né? Recorde, e é interessante, por que o Bolsonaro ele cortou, né, verbas de publicidade? Não entendeu por que a gente está olhando para cá, porque nesse estúdio o retorno ainda está aqui. A gente vai botar o retorno ali, mas por enquanto ele está aqui. É interessante que quando o Bolsonaro corta as verbas de publicidade, eu acho que o que é mais gritante, que qualquer pessoa consegue entender, são os Correios. Por que eu digo dos Correios? Porque os Correios eu acompanhei porque o general Floriano, que assumiu os Correios, junto com o coronel Aversa, os dois, quando foram para os Correios,
eles receberam a missão de sanear os Correios, até preparar para a privatização. Eles realmente entregaram o Correio superavitário, dando lucro bilionário. Sim. Mas uma das coisas que eles cortaram foi o quê? Verba de publicidade. Para que o Correio precisava fazer publicidade do próprio Correio? Isso é um monopólio. Se é um monopólio. Você não tinha nem concorrência. Eles até começaram a entrar na parte de entregas, começaram a disputar mercado realmente no mercado de e-commerce. Mas é impressionante como os Correios agora estão completamente inviáveis. Eles não só estão quebrados, como seria impossível até hoje, se você quisesse vender os Correios, você não conseguiria. É verdade. Então, você vê, eu estou dando o exemplo dos Correios, mas para você ver que esse dinheiro que é colocado para comprar o jornalismo... Ele sai de algum lugar. Ele sai de algum lugar. E muita gente não entende o meu papel. Eu não sou político e não sou animador de torcida. Eu quero ser a voz de milhões de brasileiros que não são representados pela velha mídia. E eu faço isso no Paulo Figueiredo Show, faço em programas no exterior e faço na minha atuação levando a realidade do Brasil para fora. E quem financia tudo isso é você. Seja meu apoiador ou meu patrono Gold. As duas formas funcionam. O QR Code está na tela e o link está na descrição. O principal não é o conteúdo, é garantir que essa voz, a sua voz, não seja calada.